Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao vosso podcast sobre casamentos. O meu nome é Rita, estou muito contente que estejam aqui e passo já a apresentar-vos a nossa convidada de hoje. Ela é a Filipa Martinho, celebrante na Celebrar o Amor, um conceito de cerimónias que celebra a vida e tornam o dia do casamento repleto de significado. Com a Filipa falamos sobre quais as diferenças mais significativas entre uma cerimónia simbólica e uma cerimónia religiosa ou civil. Falamos sobre o impacto que as mesmas têm nos casais e também nos convidados. Falamos de quais os rituais simbólicos mais populares, descrevemos alguns, e como podem ser personalizados para refletir a singularidade de cada casal, refletindo também a sua história e os seus valores. Falamos ainda sobre a inclusão de tradições culturais e sobre diferentes visões sobre o que deve ou não ser uma cerimónia de casamento para a família, principalmente quando se trata de uma família tradicional, e de como podemos envolver essas mesmas famílias num casamento que se diz alternativo hoje em dia. Espero que gostem do que vão ouvir e aqui fica a conversa que tive com a Filipa Martinho da Celebrar o Amor. Olá, Filipa, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. Rita, obrigada antes de mais pelo teu convite, muito entusiasmada por estar aqui hoje e parabéns pela iniciativa. Obrigada a ti pelo convite. Obrigada, é um prazer poder saber mais sobre o teu projeto, sobre o teu trabalho e poder partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir o que é que fazes, como fazes, coisas que se sentem sobre as celebrações, não é? O teu projeto chama-se precisamente Celebrar o Amor. Sim. E eu gostava de te perguntar, assim, resumidamente, o que é isto que tu fazes nos casamentos? De celebrar o amor, não é? Então, o que me inspirou foi exatamente isso, foi celebrar o amor e essa parte das celebrações e a parte, entre aspas, do ritual, porque qualquer, seja um casamento, seja um aniversário, não deixa de ter ali um ritual, nem que a gente seja a soprar uma vela. Então, quando os casais, e acontece muito, não se identificam com o casamento religioso, apesar da maior parte dos casais aqui em Portugal terem tido uma educação naturalmente católica, a maior parte deles, ainda que haja outros que tenham religiões diferentes ou até que já tenham tido outros casamentos, possam fazer um casamento que não seja religioso, mas que para eles também tenha alguma personalização e que seja mais emocionante, mais sentimental ou mais divertido. E muitas vezes também o que eles verbalizam é que não querem só e apenas o casamento civil, pronto. E que tragam algo um bocadinho mais envolvente. Afinal de contas, eu costumo dizer que, ainda que todos os fornecedores comecem, não é? Tipo, a fotografia, o vídeo, a maquiagem, o cabelo logo de manhã, mas na celebração é onde os noivos supostamente se encontram. Certo. Então é naquele momento que, portanto, dou asas àquilo que eu adoro fazer, que é celebrar o amor dos noivos. É isso. É, nesse momento em que eles se encontram é quando as emoções estão mais à flor da pele, mais ao rubro, não é? Eu adoro, acho que numa celebração tudo é bonito, os votos deles, mas aquele momento em que o noivo entra, a maior parte partindo do princípio da entrada mais tradicional, e depois entra a noiva, é aquele momento mesmo de muita emoção, em que se vêem as lágrimas a cair, aquela expectativa de se verem, de se olharem. Então, eu digo que é dos momentos mais bonitos, que sem dúvida, e tu também verás isso muito bem, Sim. que é aquele momento em que se está à espera de ver a cara do noivo quando olha para a noiva e vice-versa, não é? O encontro dessas duas pessoas. Exatamente. Nós temos maioritariamente, como tu falaste em Portugal, a maioria das celebrações passam um bocadinho pelo religioso, mas eu tenho notado ao longo dos anos que cada vez mais casais se afastam do casamento religioso. E tu falaste aqui do noivo e da noiva, que a nossa maioria também, obviamente, são Sim. casais heterossexuais, mas eu também sei que estas celebrações, a vantagem também destas celebrações é elas estarem abertas
a qualquer género, não é? Com certeza, sim, 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 felizmente. É também uma das grandes vantagens, sinto eu, que possa ser, ou seja, eu sinto que até há muito pouco tempo, não foi assim há tanto tempo, não havia outra forma de celebrar, ou era um casamento civil ou era um casamento religioso. Exatamente, exatamente. E isso disseste muito bem. Eu acho que a casais homossexuais também permitiu, de alguma forma, que eles tivessem uma celebração mais bonita e mais envolvente, porque muitas vezes associamos esta parte mais a um casamento, vá, religioso, não é? Porque tem toda a parte, digamos assim, de uma bênção, Exato, não é? exato. Portanto, restava-lhes o casamento civil, e isso é para todos os casais, não é? Se querem oficializar a sua união, tem que ser através do casamento civil, mas aquela parte em que pudessem realmente trazer ali outras pessoas e ter algo mais emocional, acabava por ficar ali um bocadinho aquele déficit. Então, o facto de poderem ter uma cerimónia mais personalizada também lhes permite exatamente ter algo mais bonito naquele momento. Uhum. E isso é muito bom, e cada vez mais, de ano para ano, cada vez mais casais homossexuais também, casais de religiões diferentes. Certo, quando a religião deles não combina, não é? Não se Isso, encontra, eles isso. conseguem juntar neste tipo de cerimónias, pronto, juntar essas emoções. Conseguem juntar a família, não é? Uhum. Conseguem juntar, e sem terem que fazer uma opção religiosa entre uma e outra. E também casais que, imagina, não é? Algum dos elementos já foi casado anteriormente. E muitas vezes sobrava do género, ok, um deles já não vou poder casar pela igreja porque ele ou ela já tiveram o primeiro casamento, e então, sobrava o casamento pelo civil. Então, o Ficava facto. ali um espaço vazio de emoção, não é? Sim, exato, do género, olha, já não vou poder fazer, se calhar pela igreja, então, e o poderem fazer essa cerimónia, não é, de uma forma mais emocionante, acho que também colmata muito essa necessidade. Exatamente, concordo. E sentes alguma outra diferença para além da possibilidade das pessoas que não casam na igreja poderem ter uma celebração, sentes alguma outra diferença que isto possa implementar ao dia, nomeadamente em relação aos convidados, por exemplo? Olha, permite que a cerimónia, a meu ver, e aqui só te posso falar naturalmente das minhas cerimónias, Certo? seja mais leve. Ou Uhum, seja, em que os convidados se sentem à vontade para bater palmas ou, de alguma forma, não é, para desfrutarem mais da cerimónia. Então tem uhum, essa leveza. uhum, Essa leveza em termos de movimentação, e agora permite-me, Rita, por ti e pelos teus colegas, de poderem uhum, estar também à volta do casal uhum. sem restrição de Fotógrafas e podemos fotógrafos. podemos nos aproximar, não podemos. Então eu creio que há essa facilidade e essa leveza também, porque Uhum. costuma-se dizer que o que sobra de uma Certo. cerimónia depois, por exemplo, é a fotografia, não é? Sim, mas a questão do altar, não é? Que no religioso há Sim, muito aquele respeito ao espaço onde o padre está e às sim. vezes a fotografia e o vídeo não podem subir, não podem fazer uma visão periférica por trás da celebração, apanhar os convidados todos e os noivos, e neste tipo de celebrações não Isso é és tu, possível. não vais ser tu a pôr esse limite, não é? Não, 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 não. E é muito curioso porque eu noto que da vossa parte, muitas vezes, naturalmente vocês já vêm com esse gatilho, vou assim dizer, e Uhum. muitas vezes há essa aproximação um bocadinho receosa, e até muitas vezes me perguntam, será que se pode? Da minha parte, eu podem tudo, afinal de Exato. contas, vocês também são o serviço dos noivos e são aquilo que vão, entre aspas, restar daquele dia, são a recordação, não é? Portanto, eu estou completamente à vontade nisso, pelo contrário, acho que até é importante. Uhum. E essa leveza, seja para todos os fornecedores que estão à volta, seja para os convidados, e até mesmo o facto de aquelas pessoas que são importantes na vida dos noivos poderem também, de alguma forma, participar na cerimónia, Exato. ou seja, mais personalizável e mais emocionante impossível, porque Uhum. são aquelas pessoas que dizem respeito aos noivos, Sim, amigos, tu família. estavas a falar, precisamente, falaste nos aplausos, por exemplo, não é? Numa Sim, cerimónia religiosa são muito poucas as vezes em que o padre convida um aplauso, ou que permitem, ou que as pessoas sentem sequer que há espaço para isso, não é? E a própria participação, nós sabemos que, por exemplo, no religioso há sempre duas ou três leituras, que se podem convidar pessoas a fazer, mas aqui há espaço para muito mais coisas, não é? exatamente, isso mesmo. É que as pessoas podem dizer primeiro os seus próprios votos, não é? Ou seja, o Uhum, que é que elas desejam. E tocaste num ponto até interessante, que por vezes acontece, e isso pedem-me, por vezes, alguns noivos que
dizem, olha, mas a minha religião é X, ou tenho lá a minha família e os meus avós, tu achas que há algum problema em que seja feita uma leitura em relação àquela religião? E há essa facilidade e há essa permissão, não há Claro. impedimento. Então não sejam só os votos pessoais, mas também se houver uma leitura de algo que para os noivos é importante de acordo com a religião deles, isso também é possível integrar totalmente. Para mim, até uma imagem no altar é possível. O ano passado houve uns noivos que me pediram, que casaram no 13 de maio, e se podiam colocar lá a imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque também é a cerimónia deles. Isso é que é o amor, não é? Ou seja, estão todos ali pelo mesmo. Então não creio que isso possa ser um impedimento para que tudo aconteça e que tenham... Até podia estar lá uma imagem Nossa Senhora de Fátima e de Buda, caso os noivos tivessem religiões diferentes. Exatamente. O que importa é que se sintam integrados. Tenhas falado disso, porque eu efetivamente tinha essa questão para ti e vai de encontro precisamente aos esclarecimentos que eu procurava e à confirmação daquilo que seria uma questão que eu tinha, importante partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, há sempre esse espaço para incluir alguma religião, alguma outra atividade, Sempre. seja alguém a tocar música, convidado, não só as leituras, mas tu, portanto, fazes o design da cerimónia, não é? Desenhas o alinhamento da cerimónia junto com os teus casais e vais incluindo não só a tua parte, aquela que tu organizas, mas vais misturando com ideias ou desejos que os teus clientes possam ter. É isso mesmo, eu acho que é isso que torna que cada casal é único e as pessoas do casal, aquilo que para eles é importante, aquilo como eles idealizam a cerimónia. Há noivos que vêm sem qualquer ideal, Rita, que querem uma cerimónia diferente, mas não sabem. Ok, queremos algo diferente, emocionante, mas não sabemos por onde ir, ok? E depois dá-se-lhes essa abertura, olha, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo, podemos... Outros não, já trazem algum ideal porque viram, porque ouviram falar, mas aquilo que tu estavas a dizer, dar essa abertura para incluírem elementos que para eles sejam importantes, seja uma música, seja um poema, seja um texto, uma oração, ou algo que tenha a ver com um símbolo religioso para eles, tudo isso é possível, afinal também é a cerimónia deles. Personalizável, totalmente personalizável. Isso E tu mesmo. falaste aí anteriormente na parte do civil, portanto, tu também podes misturar o teu trabalho, a tua participação, a tua apresentação na cerimónia junto com alguém que esteja a celebrar o civil também. Então, Imaginemos que há uma pessoa, um oficial de registros, que está a celebrar legalmente a cerimónia, mas que essa pessoa não tem vontade, não quer, porque há algumas que fazem, mas outras que não, mas há uma pessoa que não tem essa sensibilidade ou que não tenha disponibilidade para estar a fazer leituras ou a fazer coisas bonitas, pode-se misturar um casamento civil no mesmo dia em que tu celebras a tua cerimónia simbólica. Isso mesmo. Posso dizer-te que não é a maioria dos meus noivos. O que é que eu te quero dizer com isto? A maior parte deles prefere ou escolhe ir fazer o casamento civil, imagina, no dia anterior e no dia fazer só a cerimónia simbólica. No entanto, tenho casais, deve ser a minoria, mas tenho, nomeadamente muitas vezes são casais que estão imigrados e que não têm muito tempo, então querem marcar tudo no mesmo dia. Ou então aquele dia é mesmo importante para eles e querem que tudo fique naquele dia. Pronto, exatamente. Então esses sim, fazemos a cerimónia civil, quando eu digo fazemos, eu estou a incluir, mas isto é bom que fique claro, porque é uma das perguntas que mais fazem, é essa pergunta que tu colocaste, se dá para incluir, ou se os celebrantes também fazem, não são os celebrantes. Ou seja, é sempre o conservador civil, os conservadores civis que fazem o casamento civil. Nenhum celebrante tem esse poder. A menos que seja ao contrário, que já seja um conservador e, ok, faça algo também um pouquinho mais personalizável dentro daquilo que lhes é possível. Nós já temos esse episódio no podcast, a Isabel Spínola, se forem andar para trás, o nosso episódio 3, se não me engano, com a Isabel Spínola, que é oficial de registros, que faz a celebração oficial do casamento civil, falou sobre isso e ela é uma das pessoas que está assim... Uma perninha, um jeitinho. Exatamente, se calhar para tornar o momento mas um bocadinho mais também não bonito, são muitas, não são mesmo muitas pessoas que disponibilizam isso. Pela minha experiência nestes anos todos, quando o casamento é civil pelo oficial de registros do registro civil, normalmente é desprovido de emoção, de participações e etc. A não ser que seja formalidade, digamos assim. É uma formalidade que faz parte e que quando os noivos escolhem fazer tudo no mesmo dia, é assim, aquilo que eu sugiro, pelo menos na forma como eu realizo a cerimónia, é
uma de cada vez. Ou seja, imagina, ou começamos pela cerimónia simbólica e logo a seguir dá continuidade à cerimónia civil, ou o contrário, pronto, para que cada uma de nós, digamos assim, cumpra o seu trabalho de início ao fim e portanto, não tenha que estar à espera. Então, imagina, eu começo, eu termino a minha parte e depois então... Fazem a parte oficial. Fazem a parte oficial, exatamente, ou o contrário. Ok. Tu já percebemos que podes fazer qualquer tipo de encaixe, de interação, de integração, aliás, de coisas a acontecer na cerimónia, mas eu perguntava-te quais são alguns dos rituais simbólicos mais populares, mais significativos ou que haja mais procura. Olha, um dos mais populares, não é aquele que eu mais realizo, mas eu sei que é um dos mais populares, é com certeza a cerimónia das areias, que eu acho que às vezes, não a maioria dos noivos, mas há noivos que já ouviram falar e me perguntam por esse ritual. Posso dizer que eu faço casamentos há quase 13 anos e percebo porque é que é o mais popular, porque foi dos primeiros a aparecer, a serem integrados em cerimónias que não eram religiosas e, portanto, é o que se vai propagando mais, mas há inúmeros, não é? Há inúmeros, Rita. Outro que se faz muito é a cerimónia da luz, por exemplo, que é um ritual feito com velas, a árvore, que é feito com terra e é quase como simbolizasse a plantação de uma árvore. Mais a do vinho que pode estar numa caixa para abrir dali a 7 anos, ou então que o próprio casal pode brindar com vinho. Então deixa-me só dar aqui só rapidamente para explicar. Sim. A cerimónia das areias é assim, muito rapidamente, cada um do casal tem uma areia de uma cor, misturam as areias num outro local exatamente, numa taça transparente. Numa taça, exatamente. A ideia é que se possam ver as areias de cores diferentes misturadas e, no fundo, a mensagem, depois há um texto que tu lês, que está elaborado para isso, mas, no fundo, a mensagem é que, como as areias não se podem voltar a separar por cor, é isso mesmo. A relação deles também deve ficar para sempre, né? Ser eternizada. Isso mesmo. A da plantação também já explicaste, que é, de certa forma, simbólica a plantação de uma árvore. Como se estivesse a plantar, exatamente, como se simbolizasse, de alguma forma também essa mistura, em vez de ser areia, é a mistura da terra, não é? Isso. E também é como se estivessem a plantar, a partir daquele momento, aquela árvore que tem a ver com a união e esperar que ela cresça, prospere, assim como se espera na união. E dar origem a uma nova vida, como o início de uma nova família também. Exatamente, é um início, é um novo momento. Cada ritual traz mesmo esses momentos, esses reinícios. A do vinho é muito gira e eu tenho noção, pela minha experiência, que ele acontece mais em quintas, e é muito engraçado que tem estas referências de vinha, não é? Que há este ritual ou que tem vinhas e que há esta vontade de... E depois tem que ser casais que apreciem também um vinho, também não é? Um vinho, exatamente. Não vão pôr simbolicamente um vinho como o início da relação para depois abrirem daí se eles próprios não apreciam, exatamente, isso mesmo. Isso é que é importante, não é? Vocês explicam essas coisas aos casais e eles depois têm que perceber se identificam ou não. Exatamente, e tudo tem ou seja, uma adaptação, não é? Mesmo a do vinho, repara, a do vinho pode ser feito um brinde naquele momento, como pode ser uma caixa que é fechada para abrir dali a 1, 2, 3, 4... Exatamente. Ou seja, a do vinho também é muito associada à caixa das mensagens, que é, por exemplo, uma caixa que é selada com os votos dos noivos e votos dos padrinhos ou dos pais. Imagina, não quero vinho, mas queria abrir algo dali a uns anos para me, ou seja, recordar o momento, certo. Não é? E, portanto, pode ser feito com votos e fecha-se a caixa na mesma, os votos dos noivos. Portanto, eles escreverem uma mensagem... Sim, e selar na mesma caixa e abrir dali a X anos, por exemplo, para se recordarem daquilo que foi dito, do que é isso é um exercício muito bom até em termos de união, porque há ali uma expectativa de determinado momento se abrir a caixa e se lembrarem daquilo que foi dito, portanto, e para servir para uma terapia.
É exatamente, lembrarem-se de, não é? Aos X anos nós vamos abrir a nossa caixa portanto é algo que acaba por ficar ali na expectativa e no mistério, não é? De fazerem depois, se calhar, uma renovação de votos para o momento. Olha, e diz-me uma coisa, personalizando tu, e já percebemos que o fazes, cada cerimónia para refletir a singularidade de cada casal, como é que isto se processa? Vocês fazem uma reunião, alinham tudo, depois tu envias textos para verificação ou há alguma parte de surpresa? Como é que é o processo, o workflow com os teus clientes? Eu sou muito surpresa, vou-te ser sincera. Eu conheço os meus clientes naturalmente numa primeira reunião inicial e vejo qual é a cerimónia que eles vão mais ao encontro e que escolhem, habitualmente, com que mais se identificam. Portanto, e a partir daí é que vai ter de acordo com a cerimónia, a sua personalização. Ou pelas pessoas que vão participar e que vão dar os votos e como é que eles também vão estar apresentados, como é que se vão dispor, ou seja, todo o guião da cerimónia, por assim dizer. Depois, por exemplo, uma cerimónia que é um bocadinho talvez característica, que é a cerimónia ou da história do casal ou dos noivos, pronto, no Celebrar o Amor nós chamamos a cerimónia Era Uma Vez, e que aí que tem por base a história dos noivos, mas que eu particularmente gosto de fazer esse efeito surpresa. Eu faço essa sugestão aos noivos, que eles têm todo o direito de conhecer a história, que é preparada para eles antes do casamento, mas que se eles puderem aguardar até ao dia do casamento, as reações deles vão ser muito mais espontâneas, e são muito mais espontâneas, mais divertidas, mais emocionantes. Uma experiência que tu já tens, já percebes, Sim, não é? Quando escreves o texto, portanto, estavas aqui a falar sobre, para pôr isto aqui num fio mais organizado, estavas a falar que tens uma celebração que tem a ver com a história deles, em que contas a história exatamente. deles. Portanto, a partir de uma entrevista que lhes fazes, individual ou juntos? Individual. E aí Boa, deixo ok, muito ok. É isso que eu gostava de ter percebido. E aí Muito bem. deixo Por isso o efeito surpresa, não é? daí o Porque um efeito não sabe o que é surpresa, que o outro o outro disse. transmitiu, exatamente. Isso E é aí, giro. Rita, também deixo os noivos muito à vontade. O que é que eu te quero dizer com isto? Há noivos que são muito, quando eu digo noivos, noivas, que são muito mais à vontade e gostam de interagir e que gostam de conversar exatamente como nós estamos a fazer. E marcam videochamada assim, individualmente. Mas pode haver um elemento do casal que é mais retraído e que não gosta tanto deste, então pode enviar por escrito. Ok, Há tens essa essa facilidade. dificuldade. Já houve um noivo que achei curioso, foi a primeira vez que me fez e fez pequenos vídeos, ou seja, ele talvez não se sentisse tão à vontade, porque é assim, depois também tem a ver com a personalidade de cada pessoa. E Obviamente. não é, para mim não é suposto que a pessoa, houve uma vez que eu lembro que marcou uma reunião o noivo e a noiva estava a dizer ao Filipe, ele é tão tímido, tu vê lá e tal, e eu disse, mas ele não quer fazer por escrito, ou seja, ou não quer enviar por outro método, às vezes tem a ver com a personalidade de cada pessoa, ou até mesmo com a disponibilidade de tempo. Já houve noivos que disseram, olha, eu afinal enviei por escrito porque estava com mais tempo, que assim fiz de madrugada, quando ela estava a dormir. Claro. Portanto, há essa facilidade de fazerem chegar como for mais fácil para eles, e depois, como disseste muito bem, é a partir daí que eu vou pegar, vou compor a história. E pronto, eu digo sempre aos noivos, vocês têm toda a legitimidade de conhecerem a vossa história se vocês quiserem, mas as Exato. reações que vão ter lá, vocês vão tê-la em casa. Ou seja, não aquela coisa Certo. de Claro, é bom que tu que é partilhes tão essa experiência, divertido. sim. Sim, Tens sim. noção e efetivamente depois para os próprios convidados e para a fotografia e para o vídeo, essa espontaneidade também acaba por É fazer super diferença. engraçado e eles a comentarem coisas umas coisas com os outros, não é? Coisas que se comentam a dizer eu não falei sobre essas coisas, ou seja, acaba por ser muito divertido ver essa espontaneidade deles naquele momento. O Boa, quanto se boa. riem com isso, o quanto se emocionam com isso. E diz-me uma coisa, tu costumas partilhar alguma vez ou é-te solicitado que partilhes esse texto ou o teu alinhamento com outros fornecedores? Por exemplo, imagina com alguém do vídeo, a fotografia é sempre mais fácil porque é muito mais imediato e basta um ou dois disparos para conseguir saber virar-se imediatamente para a pessoa que está a reagir, mas o vídeo, de certa forma, pela minha experiência, precisa conseguir antecipar um bocadinho o que é que vai acontecer, saber se vai entrar alguém a falar antes ou depois, se tem que colocar microfones, etc. Costumas ter essa abordagem da parte das equipas de vídeo, pedirem-te ou tu enviares, como é que funciona essa colaboração entre fornecedores? Às vezes são os próprios noivos que me solicitam o alinhamento para partilhar exatamente com os outros fornecedores, até com vídeo e música.
por causa das músicas. Exatamente, Pronto. exato, faz todo sentido. Sim, às vezes pedem, outras vezes os noivos não o fazem. E aí já me cabe a mim, digamos assim, enquanto estamos à espera, não é? Eu chego mais cedo. Ok. Quando o videógrafo e o fotógrafo portanto, o serviço de animação, o DJ já estão por ali, não é? Também alinhar com eles em que momentos são, como é que eles vão ficar posicionados, o que é que vai acontecer, porque às vezes isso não surge e acaba por surgir no momento. Às vezes pedem, outras vezes não, e é algo que tu sabrás muito bem, que é o trabalho de bastidores e que surge no momento Exato. e tudo se faz, digamos assim, tudo se alinha. Exatamente. E nós estávamos a falar aqui tu falaste por exemplo, de incluir até diferentes religiões, falaste do exemplo de pôr uma Nossa Senhora de Fátima no altar, ou um Buda, mas há outras tradições culturais que eventualmente surjam, que não têm a ver diretamente com a religião. E pergunto-te isto no contexto dos Destination Weddings. Estão a acontecer muitos casamentos internacionais. Há alguma coisa que te tenham pedido que não fizesse parte do teu alinhamento, da tua lista de rituais, ou que não estavas à espera e que já tenhas feito, ou tenhas incluído? Houve alguém que te tivesse apresentado alguma coisa diferente? Por curiosidade. Não diretamente, a única coisa foi o ano passado, fui contactada, inicialmente eu pensei que era wedding planner, depois percebi que não, ia ser, entre aspas, uma das intervenientes da cerimónia, que ela, coitada, como ela estava aqui em Portugal, digo coitada no bom sentido, ela ficou responsável por organizar, mas ela estava a organizar e ela queria uma cerimónia preparada para 4 casais, em que uma era um noivado, e era ela, uma delas, que ia ficar noiva, outra era um casamento e 2 renovações de votos. Ok, tudo no mesmo. Todos no mesmo momento, eles eram todos família. Ou seja, Ok. eram todos família e queriam, ou seja, como Isso fazer foi muito altruísta desses noivos partilharem esse momento. Foi, exatamente. Eles eram todos brasileiros, alguns já estavam cá a viver, os outros não, vieram do Brasil para cá. Então, foi aquela questão que me desafiou, entre aspas, não é? Uau, espera aí, vocês querem tudo no mesmo momento, ainda por cima Exato, estão a viver momentos diferentes de união, não é tudo a casar. Um exato. está a noivar, outro está a casar, outro está a renovar votos de, acho que Curioso. eram 4 anos e o outro de 10. Então, como vamos fazer isto no espaço de mais ou menos 45 minutos, englobando-vos a todos? Então, foi aquela coisa, entre aspas, a cerimónia que me desafiou em termos de organização, em termos de guião, em que tive que criar algo do zero, sabendo, por exemplo, que não podia contar a história de todos, sabendo que não podia fazer muitos rituais, Exato, porque senão ia ficar muito longo também, ia não ficar é? longo e a gente sabe que também acaba por se tornar uma coisa que podia ser muito engraçada, tornar-se, entre aspas, desinteressante e maçadora, não é? Então, Exato. foi assim aquilo que saiu, entre aspas, mais da caixa e assim Aham. mais fora do Mas é habitual. curioso porque nunca vi, nunca assisti, mas que tu mencionaste que eram casais brasileiros, não me surpreende totalmente, vindo da cultura que vem, porque eles realmente, os brasileiros, vivem estas coisas de forma bastante intensa, emocional, e esta Sim, partilha das emoções, a celebração das emoções e das diferentes estágios e fases da vida. sim, eu tenho este ano bastantes casais, sempre tive desde o início, ok, há sempre um ou outro casal brasileiro, mas este ano para 2024 tenho cada vez mais. Também com o aumento da imigração O brasileira aumento da para imigração, Portugal, né? exatamente. Da vinda E de muitos também o que tu brasileiros. disseste, a escolha de Portugal, por exemplo, há um casal brasileiro que eles estão na Irlanda, ou seja, mas vêm Uhum, casar a Portugal pela certo. língua, pelo clima, não é? Pelo à vontade, E pela ligação, pela claro, pela ligação, ligação exatamente. inevitável. Boa. Eu falei aqui só ligeiramente para não se prolongar demasiado, só assim muito rapidamente, mais ou menos para quanto tempo preparas as tuas cerimónias? As minhas cerimónias, elas vão mais ou menos em termos tu estás a falar da realização delas, Sim, certo? quanto tempo dura a cerimónia? Quanto tempo dura? Ela pode ir mais ou menos de meia hora, depende da cerimónia escolhida pelos noivos, não é? Uhum, Porque, por exemplo, a da história é um bocadinho é uma cerimónia um bocadinho mais curta, a cerimónia celta e a árvore da vida são cerimónias um bocadinho mais extensas, que uhum. podem ir, portanto, entre meia hora a média de 45 minutos a uma hora,
já no máximo, digamos No assim, máximo. vai depender muitas vezes se há pessoas, convidados a participarem, a darem os seus votos e naturalmente o tempo que essas mesmas pessoas vão, entre aspas, discursar. Exatamente, claro, mas será sempre aqui entre os 30, máximo até 1 hora, que acaba por Máximo ser. até 1 hora, que não é a É sempre maioria. mais curta do que as religiosas, não é? Não se perde Sim, tanto, não se gasta, sim. não se despende tanto tempo. E Mas normalmente também, acontece, diz isto. não, é o que eu ia dizer, mas também, sabes, a cerimónia normalmente é tão dinâmica que não se vê o tempo passar. Eu já demorei mesmo Certo. 1 hora e lembro-me que eu disse à noiva, pronto, estamos a terminar, e ela dizia, já? Pareciam 5 minutos. Tinha passado 1 hora, ou seja, que na minha opinião até foi das mais Isso é longas que eu síndrome de tive. noiva, os noivos Ai, sentem parece todos que isso. passou 5 minutos. Porque também há Mas sim, eu dinamismo. percebo o que é que queres dizer, porque não é uma cerimónia aborrecida como na igreja, não é fria, não é impessoal e as pessoas acabam por estar muito envolvidas e o tempo passa de E outra disseste maneira. muito bem, é uma celebração, então as pessoas riem, ou choram, ou batem palmas, não é? Muitas vezes as pessoas Exatamente. disseste muito bem, batem a medo. Eu próprio incentivo, não podem bater palmas, por Isso. favor, então, é uma Boa. festa, claro que sim. E normalmente acontece no local onde vai ser a festa, na quinta, onde Sim. vão comer a seguir. Mas alguma vez já celebraste num sítio diferente? Olha, celebrei uma vez no Castelo de Óbidos. Uhum. E foi lá, mas o que é que eles fizeram? Não se deslocaram para lado nenhum, fizeram assim uma coisinha à final da tarde era um elopement, não é? E pronto, tinham Certo, ali a ok. mesa depois com bolo e por aí fora. Uhum. E foi assim Mas um é bocadinho. possível, portanto, imagina, o casal decide juntar e chamar toda a gente para uma floresta, fazem a Exato. celebração no meio da floresta e depois vão todos comer para a quinta na mesma. Dá na mesma. Eu acho que os Exatamente. noivos optam muitas vezes. E tive um casal que recentemente me disse isso, porque eu gosto de perguntar o que é que os motivou a procurar uma celebrante. Uhum. E muitas vezes é ou porque não se identificam realmente com a questão religiosa, e também dizem: olha, uma coisa é identificarmos, mas como não identificamos, também assim trazemos algum conforto para os convidados, porque sem dúvida, Percebo. estacionam Uhum. o carro e tudo É só uma continua. viagem. É só uma viagem, não é? Exatamente. Não há aquela coisa de depois procurar lugar, terem que se deslocar, perderem-se os carros dos outros. A maioria realmente acontece assim. Normalmente, quando foge um bocadinho ao habitual, são os casamentos mais pequeninos, em que aí Uhum. sim eles podem sair dali, mover-se para qualquer lado e pegar e ir para o restaurante ou ir para qualquer coisa, que é aquele Exatamente, novo sim, é mais conceito, não é? Dos fácil. elopements, não é? Dos Sim. elopements. E os elopements, se alguém que nos está a ouvir não saiba, são casamentos com um número mesmo Muito muito reduzido. reduzido de pessoas. Eu acho que se me Sim. disserem que é um elopement e tiver mais de 20 pessoas, já não é elopement, já é Para mim já casamento. não é. Eu É, considero ali até aos 12, mais ou era o menos. que eu ia dizer. Ali na volta das 12 pessoas seria por Sim, aí, sim, a sim, dúzia, a sim. dúzia de Às pessoas. vezes Sim, é a partir engraçado porque daí. há pessoas que dizem: é uma cerimónia com poucas pessoas, somos só 40. É, aí já é casamento. Eu Já não é também vejo propriamente, dessa forma. aliás, porque cada vez mais os casamentos são assim, 40, 50, já é raro Também ver tenho, assim tenho aqueles sentido, casamentos tenho sentido esse crescimento. Continuam a haver casamentos muito grandes, mas há cada vez mais casamentos menores, se menores. limita Sim, mais o número de convidados. Sim, isto depois também tem a ver com as tradições familiares. Antigamente convidava-se muito os amigos dos pais, né? era, Eram os pais dos noivos a convidar para o casamento, porque eles também se casavam muito mais novos, é eh, verdade. Não e havia era tanta mais escolha, creio tradicional. eu. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas isso é uma questão muito engraçada o que tu estás a dizer, às vezes a questão de não ser tão tradicional, porque às vezes os noivos vêm, eles querem uma cerimónia diferente, mas sabem que os pais ou não estão muito contentes ou a favor disso, mas dizem muitas vezes, mas desculpa, eu sinto muito, mas somos nós que vamos casar e tem que ser como nós queremos. Pronto, porque disseste muito bem, antigamente se calhar casavam mais jovens e agora... Mas eu não sei, Rita, se tens verificado isto desde que eu comecei, e já vai fazer 8 anos, e uma coisa que eu verifiquei muito neste tipo 23, 22, os Uhum, casais outra vez mais jovens. Antigamente até parece que, mas tipo, houve ali uma fase que via muitos casais 30 e tais, uhum, e uhum. agora, por Estão exemplo, outra vez a então, casar mais jovens, estão. o 2023 eles eram todos tipo 24, 25, 20, Sim, muitos, eu tenho muitos, a muitos. sensação, por acaso nunca tive uma conversa sobre isto, pelo menos publicamente, mas tenho uma reflexão, fiz uma pequena reflexão interna de que acho que pode ter a ver com casar está na moda outra vez, com as influências, com o Instagram, as pessoas veem este e o outro casar e também
com esta questão de que agora realmente podes fazer como tu queres, porque há há tanta Pois variedade, há é, tantas tanta escolha. formas de casar, que mesmo que tu não te identifiques com uma ou outra, tens sempre alguma hipótese e acabas por te aventurar a fazer essa festa, não é? Porque os casamentos agora Exatamente. também já são muito de festa. Sim, Temos um episódio com a Groovy Events publicado sobre isso e a Groovy diz isso precisamente, eles dizem isso, os DJs, dizem isso, os casais querem muito curtir, querem pois muito querem. divertir-se, querem muito a Sim. parte da festa. Dizem uma coisa que é, muitas vezes, se calhar um grande motivo para casarem, que dizem, olha, achamos que era o momento de partilharmos esta nossa união, que estamos juntos. Porque antigamente não viviam juntos e agora os casais já Uhum, estão a viver juntos quando casam, não é? Mas uhum, dizem isso, chegou o momento de nós queremos estar, de fazermos uma festa com as pessoas que são importantes para nós na nossa vida. exatamente. Então dizemos, por que não casar? E assim vêm os amigos, vem a família. Então é quase mais um hino à celebração do amor deles, do género, estamos juntos, vamos fazer uma festa, do que propriamente aquela formalidade que antigamente trazia o casar. Uhum. Sim, é uma mudança de paradigma, de É. facto. Portanto, havendo diferentes celebrações, diferentes formas de festejar e de celebrar o casamento, acaba por atrair pessoas mais Eu jovens acho e. ótimo e ainda bem, continuo a dizer, né, o amor que esteja na moda e continuo a acreditar que é possível, porque é engraçado, além deles serem muito jovens, são casais que muitas vezes estão juntos há muitos anos. Eles conheceram-se na Uhum. adolescência, eu vi muito isto. E achei lindíssimo, porque eu dizia assim, eu só olho para eles e digo, eu na vossa idade, onde é que eu estava? Como é que eu estava? Se alguma vez me passava pela cabeça casar, Casar. tipo, é outra geração, sem Exatamente. dúvida. Olha, e tu estavas a dizer aí anteriormente, estamos a aproximar-nos do fim, ok? Sim, Só para sim, não, para avisar, pronto, quem nos está a ouvir, que estamos a sim. caminhar para o fim, que às vezes a mãe ou o pai tinham outra expectativa, gostariam que aquilo se calhar tivesse sido um casamento religioso, mas os noivos optam por seguir o alinhamento deles, mas de alguma forma te pedem para envolver a família ou envolver os pais, para que isto se torne também uma. Pronto, para os aconchegar, vá, para lhes dar algum alento caso os tenham sentido que os tenham desiludido em alguma parte da cerimónia. Olha, eu até começo logo por aí. Quando eu Uhum, inicio a cerimónia, e digo isso muitas vezes aos noivos, eu começo exatamente por dar as boas-vindas e que estamos ali todos exatamente para celebrar o amor uhum, de X e Y, portanto, que sejam todos muito bem-vindos, para que todos sintam que exatamente que estão a ser acolhidos, uhum. independentemente seja da crença, da religião, da tradição de cada um, o mais importante naquele dia são os noivos. E eu acho que isso é só no momento inicial, aquela resistência que há Uhum, da parte dos pais, ou da família, ou dos avós, não é? Que queriam muito que fosse o que é natural, de uma forma mais tradicional, muitas vezes na igreja, e é esse, digamos assim, o meu objetivo. E chegar ao final e os noivos depois darem o feedback que os pais, que os avós adoraram e que lhes vieram dizer, foi tão bonito, e esse era o propósito, certo. É só esse era o esperar para objetivo. ver porque vai acontecer, não é? Eles vão É acabar só por esperar para ver. ver, é o que eu digo sempre, tranquilos que no final isso Exatamente. vai E era diluir e o que vocês dizias vão ver. inicialmente, que às vezes na igreja é tão formal e tão desprovido de emoção, porque não é por ser na igreja que vai ser emocionante, porque sabemos muitas vezes que às vezes os padres dificultam muitas coisas, até a própria aproximação das famílias, etc. Há outros que envolvem, já vi muitos padres chamarem as famílias para o altar, etc. Mas o mais assim, transversal na igreja é que haja esta grande distância entre quem está a celebrar e quem está a assistir, não é? E E porque dou é sempre essa vontade para os noivos, se eles quiserem incluir também os pais de alguma maneira. Em algumas das cerimónias isso até faz parte, a cerimónia Árvore da Vida e a Celta, tudo é título sugestivo, ok? Nada é Uhum, obrigatório, mas está lá certo. uma parte que contempla a participação dos pais. E muitas vezes, eu digo muitas vezes, olha, ainda que os pais estejam, eles adoram fazer parte deste Uhum, momento, uhum. sentem-se incluídos, portanto isto pode ser um quebra-gelo. E realmente é. Rita, de tal forma que já aconteceu os noivos dizerem que os pais estavam separados e como é que vai ser e não sei o quê. Eu disse, ok, mas dá para fazermos, celebrarmos, fazermos este momento. E de repente, passados uns dias depois do casamento, os noivos dizerem, olha, Filipe, ainda bem, porque nós não sabíamos como ia ser no futuro, com filhos, com batizados, para incluir a família, e aquilo apaziguou. E Uhum, ok, porque sobretudo, e ainda que haja, não é, esses desencontros na vida muitas uhum. vezes dos pais, dos noivos, que pode haver na vida de toda a gente,
mas sobretudo é o filho ou a filha que está a casar, portanto são família, ponto. Exatamente. Então ali é o mais importante, então É uma lembrarem-se forma, tu disso querias mais esse do que... encontro, não é? Tu querias esse encontro, Eu, quando querias ela essa disse aquilo, eu só oportunidade. disse, nossa, é para isto que eu trabalho, é esse o meu propósito, é esse o meu trabalho. Se calhar aqui um bocadinho fruto da minha profissão paralela, que não vamos falar disso hoje, mas se calhar por isso, faz com que eu queira muito trazer essa harmonia e que todos se sintam parte e que se sintam incluídos e Qual é a principalmente... tua profissão paralela, Filipe? Não, pronto, a minha formação académica é enfermagem, Ok. que já lá vai há muitos, Não, muitos, mas muitos, diz muitos muitas anos, coisas, diz está bem? muitas coisas, o cuidar, não é? Sim. Porque eu acho que quem vai para a enfermagem tem que ter alguma noção social e de conhecer as pessoas e de saber lidar com pessoas, isto é importante. Isso mesmo, é verdade, é verdade. E depois dediquei-me à área do desenvolvimento pessoal, Uhum, nomeadamente na base das constelações familiares e da uhum. psicogenealogia, que estuda, entre Uau, aspas, outro tema, a alma familiar. Portanto, para mim, por isso é que a outro família é tema. tão importante, sabes? Tipo, estamos a unir duas pessoas, mas estão-se a unir duas famílias. Então, é Sim, esse mas isto o só acrescenta propósito. valor àquilo que tu fazes. Parece-me que super acrescenta valor, não é? Este teu conhecimento das relações, ou o facto de tu valorizares e achares extremamente importante a valorização da família e das ligações familiares e de esclarecer e de tirar nós, desfazer nós, não é? Que se É, criam nas relações exatamente. familiares. Isso também é muito importante que consigas trazer isso para a emoção do casamento. Não sabia dessa faceta e fiquei satisfeita por saber. Fiquei As contente. conversas servem para isso. Exatamente. Olha, e que boa conversa. Tudo bom Espero que tenha mesmo? sido útil para muita gente. Eu gostei muito de ficar a conhecer-te melhor e ao teu projeto. E vou-te só perguntar para fecharmos se há Sim. alguma coisa sobre o teu projeto que gostasses de dizer ou acrescentar, ou se ficou alguma coisa por dizer, ou se achas que as minhas perguntas levaram a um bom esclarecimento. Levaram mesmo a um bom esclarecimento e o projeto é isto, é celebrar o amor. Portanto, seja nas suas mais variadas facetas, é celebrar o amor. Obrigada, Filipa, por Eu ter é que te estado quero connosco. agradecer, foi ótimo, passou, entretanto, como eu costumo dizer, abstraí-me, e é isto que eu gosto, de falar estar a falar com as pessoas, não é? Estou a falar contigo, mas nós estamos a falar com mais pessoas que neste momento ainda não Exatamente. estamos a ver e não estamos a Aham. ver, e é tão bom quando uma pessoa acaba por se abstrair e entrar nesse modo de conversa, portanto foi super agradável e obrigada pelo convite, gostei muito. E gostei muito de conversar assim contigo, porque a gente não tem essa possibilidade quando estamos a Não, trabalhar. nos casamentos Tipo, estamos sempre. olá, É não muito é? rápido. Tipo, está tudo bem, a correr e tal, continuação e tal, pronto. E então foi muito bom estarmos assim noutro âmbito. Obrigada a Boa, ti e parabéns boa. pela iniciativa, que eu acho que é muito, muito útil e vou partilhar o teu podcast com os meus noivos para que eles possam conhecer e saber mais. Fico contente. Muito obrigada. Um beijinho e até já. Obrigada. Um beijinho a todos e até já. Obrigada. E foi esta a conversa que tive com a Filipa. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, como eu, novas dimensões daquilo que é celebrar casamentos, o que pode ser uma cerimónia de casamento. Se estão aqui recentemente, dizer-vos que podem encontrar no nosso Instagram fotografias relacionadas com a conversa que estão a ouvir, algumas imagens que ilustram algumas das cerimónias das quais conversamos, com exemplos práticos e, como sempre, tem vários episódios com diferentes temáticas que podem ouvir mais lá para trás. Estamos a preparar também novas conversas. Temos já, posso adiantar-vos, também preparada uma outra conversa sobre diferentes formas de celebrar, noutros níveis, noutros campos de celebração também, casamentos simbólicos e muitos outros temas preparados para vocês. Continuamos disponíveis para ouvir as vossas sugestões, continuem a enviar-nos mensagens através do nosso e-mail, que podem ler aqui na descrição deste episódio, através do nosso Instagram e, como sempre, disponíveis para conversar convosco. Enviem-nos mensagens, deem-nos o vosso feedback e fiquem com um grande beijinho e até breve, até ao próximo episódio.